No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que a gente pode modelar, pré-dimensionar e dimensionar sapatas, fundações diretas ou também conhecido como fundações rasas. Tudo isso que eu vou te mostrar vai ser feito ali através do TQS, mas antes mesmo de ir para o programa, tem algumas questões curiosas que eu quero mostrar como nesse projeto que você está vendo aqui na tela. Você está vendo aqui que é um projeto que a gente fez em fundação direta para um centro de convivência gigante, por sinal. Só para vocês terem uma ideia, ó, esse primeiro vão aqui tem 30 metros. A estrutura inteira vai ter quase 100 metros aqui na horizontal e cerca de 90 metros na vertical. Uma estrutura que realmente foge ao padrão daquilo que a gente está habituado. Todo o processo, todo o trabalho aqui foi feito com fundação rasa. E aqui alguns pontos importantes que tem que ter no nosso projetinho lá de fundação rasa. Primeiro, né, cada pilar indicado lá a sua fundação. Por exemplo, aqui ó, o P102 tem aqui uma sapata de 130 por 130, o P129 uma sapata de 150 por 150 em planta, o P130 um pilar de 40 por 40 com a sapata de 215 por 215. Outra coisa importante que tem que estar no teu projeto é um detalhe ali de como deve ficar a armadura dos teus pilares, a armadura da própria sapata e sempre indicar ali a camada de regularização em concreto magro. Eu também boto como detalhe o engrossamento do gogó do pilar em torno aqui do trecho que está enterrado para poder atender os cobrimentos mínimos de norma, tá? Além de tudo isso, nunca esquecer, pessoal, que um projeto de fundação tem que ter uma tabela de baricentro dos pilares, né? Você escolhe um pilar ali como sendo a coordenada cartesiana, no caso, ó, o nosso pilar foi o 247, você tá vendo aqui, ó, o eixo Y e o eixo X, esse aqui é o ponto 00, e aí uma tabela de baricentros vai dar, a partir desse 00, a coordenada de cada uma dos CGs das fundações aí das tuas sapatas e pilares que você estiver fazendo, tá? Detalhe importante é que a rigor o CG é do elemento da sapata e não do pilar, mas a gente sabe que o CG do pilar normalmente coincide com o CG da nossa sapatinha, tá? Então esses são alguns aspectos aí que a gente precisa ter para mandar o projeto de sapata, aqui no caso de locação, para a obra. Outra coisa que eu quero te mostrar é a prancha de forma e armadura da sapata, né? Você viu lá que a gente tinha as sapatas indicadas, numa folha à parte é que você bota a armadura, como você tá vendo aqui, né? Ó, a seção do pilar, aqui ó, 24, ferro de 10, cada 12, com os comprimentos das barras, e aí vai montando cada uma das sapatas como vai ter que ir lá para a obra. Sempre coloque lá o volume da sua sapata para facilitar o cálculo, né? E sempre coloque, obviamente, as cotas, a altura aqui, ó, o detalhe de altura de sapata que você tá vendo aqui, vou até pegar aqui em PDF, mas você tá vendo aí, ó, tem as alturas, sapata aqui de 85, com o detalhamento das armaduras e o detalhamento de toda a geometria aí das partes que compõem as nossas estruturas. Bom, o grande ponto é, Enson, como que eu faço para chegar nesse entregável? Como que eu faço para gerar essa sapata e como que eu faço para gerar lá a alocaçãozinha que você está mostrando aí na tela, como é que eu chego nesse desenho, nesses dimensionamentos e tal. No vídeo aqui eu vou mostrar o cálculo sendo feito pelo TQS, tá? Então eu tô com o edifício garagem aqui que a gente fez o projeto, laje nervurada, unidirecional apoiado em viga faixa protendida, e aqui você tá vendo a emaranhado de pilares que a gente tem, né? Bom, primeiro ponto que a gente vai fazer, terminei de modelar, tá tudo certinho, vou lá, processamento global, mando gerar os esforços, estado limite de serviço, estado limite último, para que seja gerado aqui para a minha estrutura, isso é importante, tá? Eu estou fazendo o processamento global depois de modelar para que eu tenha todos os esforços que vão atuar na minha estrutura e assim eu conseguir fazer um pré-dimensionamento dessas fundações, tá? Então você vai lá, processa aí global, depois de ter feito todo o processamento, você abre o seu modelo no pavimento fundação, tá? Ó, tô no pavimento fundação daqui, pavimento fundação, vou lá na aba fundações e aqui a gente precisa ter muito claro o que eu tô fazendo aqui, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a aba de pré-dimensionamento de fundações. No nosso caso, como a gente estabeleceu que vai ser fundação direta, nós temos a princípio que usar um desses dois botõezinhos aqui. E o que é que eles fazem isso? O botão seleção vai me permitir selecionar quais pilares eu quero inserir a fundação.
O botão todos quer dizer que ele vai inserir a fundação em todos de uma vez só. Enson, e por que eu preciso seleção e não todos? Porque às vezes acontece, como aconteceu nesse projeto aqui da tela, de o seu projeto ser tão grande que acaba que você tem situações assim, ó. Essa galera aqui tem um valor de tensão de solo, essa galera aqui deu outro SPT, então tem outro valor de solo. Essas sapatas pro lado de cá já vão ter também outros valores de SPT e outros valores de solo. E acaba que muitas vezes, a depender do tamanho da sua obra, você tem interesse de modificar ali o seu valor de taxa de solo, tá? E é isso que nós vamos fazer, ó. Eu vou pegar aqui o botão seleção, vamos assumir que essas sapatas aqui desse eixo aqui horizontal para cima tiveram uma taxa de 1,5 kg, tá? Então eu selecionei os pilares, dei um Enter, ele abre essa caixinha de diálogo de pré-dimensionamento. Aqui eu vou selecionar agora a entrada manual e vamos dizer que, por exemplo, deu aqui, sei lá, vamos chutar aqui 2 kg, tá? 2 kg centímetro quadrado, vamos dizer que a gente recebeu o resultado do ensaio de SPT, mandamos agora pré-dimensionar. O que é que o TQS está fazendo? Ele está pegando a tensão no solo de 2 kg centímetro quadrado, pegando os esforços de cada um desses pilares que eu selecionei e fazendo o pré-dimensionamento das sapatas de cada um desses pilares. Um ponto importante é que esse esforço aí para gerar essa sapata que ele acabou de gerar não vem somente da carga normal, da carga vertical, ele vem também dos esforços de momento, TQS, aqui eu vou já mostrar o relatório, ele faz inclusive cálculo de tombamento, de deslizamento aí para considerar a sapata. Eu digo isso porque às vezes a pessoa pega o resultado do TQS, vai comparar direto com a planilha de cálculo de sapata para carga centrada e não vai dar a mesma coisa. O TQS tende a dar uma sapata maior porque ele está levando todos os esforços do pórtico em consideração, tá? Bom, vou repetir aqui o comando, ó, clica em seleção, vou selecionar aqui todo mundo aqui que sobrou, vou dar um Enter e nesse aqui vou fazer aqui uma taxa de 1,5, tá? Então vou botar aqui, ó, 1,5, taxa de 1,5, vou mandar pré-dimensionar. De novo, o TQS está fazendo rigorosamente a mesma coisa, de ir lá ver qual é o valor, ver qual que é os esforços, usar essa taxa aqui de solo de 1,5 e fazer a geração aí das nossas sapatinhas a partir do efeito combinado das envoltórias de esforços que tem em cada pilar, com a respectiva taxa que o solo vai aguentar. Você que trabalha aí fazendo casa de alto padrão, normalmente, né, as casas em planta, elas tendem a ter poucos pilares e eles serem mais próximos, o que acaba fazendo que você tenha uma taxa de solo só normalmente, nem sempre, mas normalmente. Nesse caso, pode usar o comando todo, seleciona lá todo mundo e tá tudo certo com a mesma taxa, né? Um aviso rápido e importante aqui para vocês. Estão abertas as inscrições à nossa pós-graduação em estruturas de concreto protendido. Se você é engenheiro civil, quer atuar com mais segurança e confiança e ter um título de especialista em projeto e execução de estruturas de concreto protendido, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá para você ter acesso a todas as informações da nossa pós. Agora volta aí pro teu vídeo. Bom, as sapatas foram geradas, tá? Eu vou salvar aqui o meu desenho de sapatas. Só que antes de fazer o novo processamento para gerar as armaduras, eu quero te ensinar a gerar uma tabela de baricentro para você também ter nessa alocação. Então eu sempre recomendo tu vir aqui, ó, definir a origem do baricentro. Eu vou definir nesse ponto aqui, que no seu não vai ter essa seta, tá? No meu já tem porque já era o meu projeto. Vou definir 0 aqui e aqui vai ser minha origem de baricentros. Enzo, por que tu escolheu esse pilar? Porque eu sempre recomendo escolher o pilar que está mais à esquerda e mais para baixo para que a maioria das cotas saiam positivas. Mas você pode escolher qualquer pilar, tá? Bom, agora eu vou só aqui, ó, clicar em tabela de baricentro, dar um OK e ele já gerou para mim, a partir dessa origem, uma tabela que tem a ordenada e a abscissa de cada um dos CGs dos meus pilares aí, das minhas sapatas, certo? Isso é importante para quem vai locar a obra, porque agora ele tem um meio de fazer uma verificação. Bom, aqui é salvar, sair, e aí a gente precisa processar global novamente, só que agora eu vou processar global fazendo aqui, ó, dimensionamento, detalhamento das sapatas, inclusive gerando desenho. O TQS vai fazer o que agora? Pegar o meu modelo de pórtico, com agora as minhas sapatas definidas, e fazer propriamente um dimensionamento a partir de todos os esforços que estão lá
dentro da nossa estrutura, gerando as armaduras, gerando as formas, as alturas, todos os desenhos que eu preciso para mandar para a obra das minhas sapatas. Bom, terminou o processamento. Lembrando, tá, que você pode vir aqui no pavimento fundações, só cuidado, tá, para não confundir. Pavimento fundação, que é onde a gente modelou, fez o pré-dimensionamento das sapatas, para não confundir com TQS Fundações, que aí é o programa do TQS para fazer o tratamento das fundações. Quando você está aqui no Fundações, você tem esse botão aqui, sapatas dimensionamento e sapatas desenho, que você pode fazer o dimensionamento das sapatas e o desenho das sapatas por aqui também, tá? Como eu ia processar global, já aproveitei e mandei ele gerar as armaduras aí das sapatas. E aí você tá vendo, ó, que as sapatas já foram todas geradas, né? Com as suas armaduras aqui, ó, ferro de meia cada 14, ferro de meia cada 14, tudo bonitinho, dado aqui todos os pormenores da nossa sapata, inclusive com desenho de lastro aqui de cima. Lembrando que você pode vir aqui em critérios, sapatas, dar um ok e alterar alguns dos critérios que você queira aqui na tua sapata, né? Como o material, como a consideração dos esforços que vão estar na tua estrutura, o seu modelo de cálculo que você pode alterar aqui, né? O lastro magro, eu uso 5, mas vamos dizer que você é uma pessoa que usa 7, né? Lembrando que não pode ser menos do que 5 por norma. Você usa 7, bota lá o 7 aqui. Enfim, tem uma série aí de coeficientes de seguranças, que armadura mínima, atenção no solo. Se você não quiser definir manualmente, né? Você já pode vir aqui e alterar o valor aqui também. E aí, com isso, você tem todo aí um aparato do seu detalhamento, os seus cobrimentos, o tipo de dobra e também os níveis lá de desenho que você queira modificar e tal, tá? Isso é importante aí dizer, porque esse desenho, por exemplo, eu não uso como ele sai de TQS, né? Apesar de ser idêntico ao meu desenho, eu faço algumas mudanças ali de nível, ó, insiro o título dos pilares depois, insiro o volume, e isso você pode fazer vindo aqui, abrindo o desenho mesmo do DWG, e aí fazendo as alterações que você quiser, né? Se quiser colocar uma caixinha aqui, inserir um volume, copiar um texto, enfim, pode fazer aí tudo que der na sua telha a nível de modificações da sua sapata para você mandar lá para sua obra. Mas é basicamente isso que você vai fazer. Lembrando que lá no pavimento fundação você pode ainda gerar a sua forminha já com as sapatas lá definidas bonitinhas. E aí essa forminha já vai ser gerada aqui com a tabela de baricentro, né? Isso aqui já é um arquivo editado para você só fazer o acabamento aí das suas sapatas e ela ficar assim que nem a minha, né? Cotada, bonitinha, com os valores de baricentro bem feita aí para que a obra consiga fazer a alocação. Mas basicamente o procedimento processa global, faz o pré-dimensionamento com as suas respectivas taxas do solo lá das sapatas de cada pilar, faz o processamento global para fazer o dimensionamento direto, depois edita lá o que você quiser editar de sapata e locação e gera a alocação com as armaduras de sapata. Fica super fácil fazer assim, né? E se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários que daqui a pouco eu apareço para responder. E lembrando, se você quiser se tornar um especialista em estruturas de concreto, estão abertas as inscrições da pós-graduação do Instituto Nacional de Engenharia Civil, da sua pós-graduação em projetos de estruturas de concreto protendido. Clica aqui logo abaixo na descrição do vídeo para você ter acesso a todas as informações da pós. A gente se vê.